E se eu te dissesse que o Pernalonga já foi extremamente errado, com piadas totalmente racistas? Você acreditaria? Agora te mostrarei que o Pernalonga por muito tempo não era um desenho infantil. Completely untouched by civilization and totally ignorant of our presence. O que dá pra dizer sobre esse coelho, hein? O Pernalonga, assim como vários outros desenhos antigos, não foi criado exatamente para crianças. É o mesmo caso do Pica-Pau, que originalmente era voltado para o público adulto. E olha, o Pernalonga definitivamente não era um desenho infantil. Apesar de hoje estar associado ao público mirim, o personagem nasceu lá nos anos 1930 e 40, um período tenso da história. Afinal, o que estava para acontecer nessa época? Isso mesmo, a simplesmente Segunda Guerra Mundial. Por causa disso, muitos desenhos produzidos nos Estados Unidos tinham tons políticos, mesmo que disfarçados de piada absurda. Que é, velhinho? Quer ver minha perna longa? Na real, os curtas da série Looney Tunes e Merrie Melodies, onde ele aparecia, eram exibidos antes de filmes adultos nos cinemas. Isso mesmo, tu ia ver um filme mais sério e antes rolava um curta animado do Pernalonga. Ou seja, o público-alvo era geral, incluindo muitos adultos. E por isso, as piadas envolviam política, sexo, crítica social, guerra e religião. Só coisa de boa. E é aqui que a coisa começa a ficar polêmica. Pra entender de verdade, a gente precisa voltar lá na criação do personagem. Antes do Pernalonga existir como a gente conhece hoje, quem já brilhava nos cinemas era o Patolino. Ele era uma figura completamente maluca, perdia o controle fácil, gritava, se atrapalhava todo e vivia sendo zoado pelos outros personagens. Os roteiristas, então, quiseram criar o oposto dele, um personagem calmo, esperto, que nunca perdia o controle da situação e que manipulava tudo e todos ao redor. Eles queriam basicamente um psicopata. Partindo disso, agora sim, a gente começa a se aprofundar nos episódios mais errados e controversos desse coelho que tem a perna um pouquinho maior do que a média. Confuso? Era pra ser mesmo! O episódio começa com aquela abertura clássica de desenho antigo, onde temos uma vinheta com uma música marcante e está escrito Merrie Melodies. E aí tu me pergunta, por que Merrie Melodies? A Warner, que é basicamente a dona do Pernalonga na época do episódio, tinha duas séries principais, como já comentei, que era a Looney Tunes e Merrie Melodies, onde ela usava vários personagens não fixos para promover suas músicas. E eram nessas séries que tinham esses episódios extremamente errados. Entendendo isso, vamos analisar o episódio. A gente vê alguns nomes de produtores e roteiristas na parte inicial, e tem algo muito interessante para se analisar aqui, mas deixaremos isso mais pra frente. Então temos esse personagem negro, que por enquanto não tem nome, mas mais pra frente descobrimos que é Adam, então o chamaremos de Adam. Já de início pode ser ofensivo para muitas pessoas, por causa do jeito como ele é caracterizado nessa animação, com traços totalmente estereotipados, como se fosse uma caricatura do que as pessoas pensavam como eram os negros na época da Segunda Guerra. Mas enfim, se fosse só isso, ainda era pouco comparado com o que está por vir. Então, Adam está andando lentamente, bem de boa, carregando só uma simples 12, capaz de estraçalhar um urso. Tranquilamente, né? Junto com isso, ele tá cantarolando. E, meus amigos, aqui já é outro ponto porque esse episódio foi cancelado. Presta atenção e tente entender o que ele está falando. Gonna catch me a rabbit. Difícil de entender, não é? Sim, isso foi feito de forma proposital pelos roteiristas. Eles queriam, mais uma vez, passar a ideia do preto burro. Esse personagem tem em todos os momentos a fala arrastada e de difícil compreensão. Mas, vamos fazer um esforço e tentar entender o que está sendo dito. Teoricamente, ele quer dizer que quer pegar um coelho. Então ele fala: I'm gonna catch me a rabbit. Mas na verdade foi feito um trocadilho, onde esse personagem troca essas últimas palavras por I'm gonna catch me a rabbit. Ou seja, um trocadilho, para mostrar que o Adam é burro. Logo em seguida, ele avista as pegadas do coelho e vai até a toca dele. E agora acontece uma coisa bem estranha. O Pernalonga tá comendo cenouras. Até aí tudo bem. Aí o Adam se aproxima para ver mais de perto. Ele vê o Pernalonga, vê que ele tá ali dentro e vê que ele tá comendo muitas cenouras. E aí ele fala, Grocery Hide. Grocery hide.
que em uma tradução para o português fica algo como mercadinho escondido. Eu achei muito estranha essa parte do episódio, até porque isso não tem sentido nem mesmo em inglês. E ele faz uma expressão muito estranha quando ele fala essa palavra, ele tapa a boca, é como se ele tivesse feito algo errado. E então, fui pesquisar mais a fundo para entender o que estavam querendo dizer. Se era uma mensagem subliminar ou algo do tipo. Cheguei a algumas teorias do que pode simbolizar aquele momento. Uma das possibilidades é que ele estivesse tentando dizer Glory be, uma exclamação usada em inglês sulista e associada a personagens religiosos ou simplórios, o que se encaixaria no estereótipo forçado que o personagem representa. Alguns pesquisadores sugerem ainda que essa fala pode ter sido escrita como uma piada interna pelos animadores. Ou seja, nem eu, nem você, nem ninguém teremos a resposta definitiva do que significa esse momento. E agora Adam aponta uma 12 pro coelho. Era só ele apertar o gatilho. Cara, era só ele apertar o gatilho, o bicho tava na frente dele. Já tava terminado. Ele teria um belo ensopado de coelho. Afinal, era esse o objetivo dele em todo o episódio. Enquanto ele aponta a 12 pro coelho, ele pede pro Pernalonga se render, levantar a mão. E ele diz logo em seguida, Blitz Crickets. Eu, como um amante da língua inglesa, fiquei novamente curioso para entender essa expressão. E diferente da outra, essa tem sentido, viu? Essa expressão é uma brincadeira com a palavra alemã Blitzkrieg, que significa guerra relâmpago, e era usada para descrever os ataques rápidos e devastadores da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Após ele render o Pernalonga, ele fala para ele ir marchando. E aqui a gente lembra que é um desenho com a Toon Force, porque o buraco simplesmente sai andando junto com o coelho. E olha só, o buraco do chão vira o buraco da árvore. E a árvore é simplesmente explodida. E o Adam, e nós também, ficamos sem entender nada. E aí temos mais uma frase. Os roteiristas são incansáveis. Cê é louco. Novamente não dá pra entender nada do que ele fala. E agora acontece uma sequência, onde o Pernalonga faz o Adam de burro diversas vezes, e o cara leva um tempo pra se dar de conta. E quando finalmente se liga que estava sendo enganado, acontece isso. Ele literalmente vira um pirulito com embalagem preta e escrito Sucker, que significa otário. Novamente, mais uma sequência dele sendo feito de trouxa. É quase comido por um urso, é feito de trouxa de novo. Quando se dá conta, atira no coelho. O desenho vira Matrix. A bala faz curva. Ele é feito de trouxa de novo. Vira novamente um pirulito racista. Cai uns 3 km, volta todo machucado, e aí tem uma parte massa, onde o Pernalonga simplesmente se caga todo. Com a 12 apontada pro peito, o bicho berra pra caramba. E aí, de novo, ele é feito de trouxa. Mas dessa vez foi, como eu posso dizer? Bom, olha a cena e aí tu vai entender. O cara tá prestes a acabar com o coelho, mas aí ele é hipnotizado por dados, mais especificamente por um jogo de azar, que é conhecido como Craps, e é muito famoso nos Estados Unidos. Durante as décadas de 20 e 40, Craps se tornou extremamente popular entre a população negra pobre dos Estados Unidos, sobretudo em comunidades urbanas. Por ser um jogo de azar que podia ser jogado em qualquer lugar, calçadas, becos, fundos de bares, ele exigia apenas 2 dados e um grupo de apostadores. Mas, com essa popularidade, também vieram estereótipos racistas. O cinema e os quadrinhos da época frequentemente retratavam personagens negros como viciados em jogos, impulsivos e fáceis de enganar quando se tratava de apostas. O caçador entra em um arbusto para jogar esse jogo com o coelho, mas, pelas falas e pelo contexto, a gente vai percebendo que o caçador tá perdendo tudo no jogo, e que provavelmente tá sendo novamente enganado pelo Pernalonga. E aí a gente percebe que o Pernalonga ganhou todas as rodadas, e que agora Adam não tinha nem mais o que vestir. Coitado, só tinha uma folhinha tampando as suas partes mais íntimas. O personagem foi degradado em todo episódio, mas, nesse final, foi o cúmulo da degradação. Esse episódio, assim como mais outros 10 episódios da Warner, foram cancelados por serem preconceituosos e racistas. Eu acho que eu não falei essa palavra ainda nesse vídeo, né? Esses episódios que foram cancelados são conhecidos como os 11 censurados. E se tu gostou desse vídeo e achou interessante as informações que eu te trouxe, te inscreve no canal e deixa o like, porque eu falarei desses episódios em um outro vídeo do canal. E se eu te dissesse que o Bob Esponja, aquele desenho alegre da tua infância, já teve momentos extremamente perturbadores? Mais do que isso, momentos onde tu para e pensa, o que eu tô fazendo da minha vida? Nesse vídeo, veremos o episódio mais reflexivo de Bob Esponja.
O episódio começa com uma música macabra de abertura. Bob Esponja tá se divertindo com Patrick num parque de diversão chamado Mundo da Luva. Ele e seu amigo estão esperando um ônibus. Ele tá com um balão no ônibus, o que deixa o motorista muito incomodado, já que o Bob fica batendo com um balão nele. O Patrick e ele se sentam. Então, o Patrick pergunta o que ele conseguiu no parque, e o Bob mostra que ganhou uma luva-lanterna, um objeto que será extremamente essencial pro desenvolvimento do episódio. Eles percebem que pegaram um ônibus errado, um ônibus que levava eles para um lugar ruim. E chegando nesse lugar, foram expulsos do ônibus pelo próprio motorista. Beleza, pessoal. Já temos uma ideia do que o episódio vai tratar, da solidão e do medo de estar perdido. Pode ser tanto um medo de estar literalmente perdido, sem saber em que rua você vai ter que dobrar para chegar em casa, ou um medo figurado, onde você está perdido emocionalmente e internamente. O medo de não saber o que está fazendo da sua vida. Bem, vou deixar essas reflexões mais pra frente. Agora, eles estão na Fenda da Pedra, onde até o chão é diferente. O ambiente é escuro e bizarro. Mas agora, o Patrick mete uma crítica social no episódio. Eu não consigo nem distinguir os banheiros! Então, eles começam a observar os moradores do local. E são todos muito estranhos e bizarros. O Patrick tá cagado de medo. E mesmo assim, o Bob se separa dele pra pegar o horário do ônibus. Cara, a única coisa que tu não pode fazer em hipótese alguma quando tu tá num lugar assustador que tu não conhece é abandonar quem tá contigo. E olha a ironia. O Patrick pegou o ônibus sem o Bob Esponja. O Bob até tenta correr atrás, mas o ônibus é mais rápido que ele. E agora ele tá num lugar desconhecido, sozinho. Enquanto ele tá esperando na parada, ele fala algo muito interessante. Eu preciso dar comida pro Gary. A gente percebe que, mesmo em uma situação ruim, a maior preocupação dele é não deixar seu amigo com fome. Ele pode ser chato às vezes, mas tem um bom coração. E, agora acontece algo não muito legal. Ele deixa o balão escapar da sua mão. E ele tenta a todo custo pegá-lo. Se esquece até mesmo de prestar atenção no ônibus, que poderia passar a qualquer momento e... olha só, não é que ele passou mesmo? Aqui, nem vou falar que o Bob foi totalmente burro nessa situação. Até porque o balão era uma das únicas coisas que ligavam ele a um ambiente onde se sentia confortável. Perder o balão era como perder uma ajuda. Mas agora, ele tem que lidar com isso. O ônibus passou, mas desceu um passageiro suspeito. Alguém que se parecia mais com o que o Bob Esponja já estava acostumado. Com isso, ele pede ajuda para sair dali. Mas, aparentemente, o cara acha que ele pediu ajuda para pegar o balão. Então, ele sai correndo. E passa mais um ônibus. Tá bom, tá parecendo os ônibus da minha cidade. A diferença é que nesses tu não consegue dar um passo sem ter uma véia te apalpando. E outra coisa. Parece que passa ônibus a cada 5 minutos nesse lugar. Não era só ele ficar parado ali até o próximo passar? Pois bem, ele faz isso e... se passam horas e mais nenhum ônibus passa por ali. Tu já se sentiu assim? Parece que quanto mais atenção tu dá pra uma coisa, mais demorado o processo fica. Por exemplo, se tu tem um projeto principal que deve ser feito num prazo de 3 meses. Esses 3 meses parecem gigantescos e a cada dia parece que nada sai do lugar. Você dá toda a sua atenção a isso, mas só fica mais preocupado e estressado. E o contrário, e se tu decide tirar férias? E decide que em 3 meses tu só vai se divertir. Vai ficar só jogando Minecraft com os manos. Esses 3 meses passam voando. A verdade é que a gente tem que ser equilibrado. Entender que cada coisa tem seu tempo e seu lugar. Eu já passei por isso. E, na verdade, ainda passo. Eu sei como é difícil deixar as coisas simplesmente irem no seu tempo. Veja bem, não tô falando de largar tudo e não fazer nada. Não, longe disso. Apenas faça o que você pode fazer sem se prejudicar. Eu sei que a vontade de conseguir algo pode ser muito forte, especialmente quando é pra ajudar as pessoas que tu ama. Mas cá entre nós, se essas pessoas te amam também, elas não querem ver tu sacrificando a tua saúde física e mental pra isso. Apenas faça as coisas na medida do possível. Coloque esforço, faça o que deve ser feito, e tu verá que no final foi a melhor coisa que tu fez. Bem, eu acho que eu falei um pouquinho a mais do que o episódio, mas acho que valeu a pena. Vamos voltar pro Bob Esponja. Após horas esperando na parada, ele fica com fome. Felizmente, ele trouxe algumas luvas pra comer. Sim, luvas. Ele decide sair da parada e comprar algumas guloseimas na máquina que fica do outro lado da rua. E o que de ruim poderia acontecer, não é mesmo? Aconteceu o pior. O ônibus passou de novo. Você é gay. E aí, começa uma sequência de cenas, onde parece que o lugar tá conspirando contra o Bob Esponja. Com isso, ele vai no lugar que parece ser a prefeitura da cidade reclamar desse problema. E aí, ele finalmente consegue um lugar na fila, pois bem,
o número 329. Acho que vai demorar um pouco. E quando ele finalmente é atendido, ele tem uma notícia ruim. O último ônibus acabou de passar. E agora, o próximo só passa amanhã. Então, o lugar fecha. E a cidade, que já era escura, agora virou um buraco negro. As ruas, que já eram desertas, ficam mais assustadoras. E olha só, aparece o cara misterioso que o Bob tinha pedido ajuda mais cedo. E ele trouxe o seu balão. E mais do que isso, ele o ajuda a sair dali. Esse episódio é muito reflexivo. Ele tem várias camadas. Finalmente, Bob Esponja chega à sua casa. Junto com isso, o balão que ele carregou para junto do abismo. O mesmo balão que o tirou de lá. Estoura quando finalmente ele está salvo. Esse foi um dos episódios mais interessantes do Bob Esponja que já assisti. Em primeira camada de análise, esse episódio mostra uma esponja caindo num lugar desconhecido e tentando voltar para casa. Mas, se nos aprofundarmos mais, esse episódio trata sobre a solidão, o medo do desconhecido e o medo de ficar sozinho. Dito isso, entrei no Reddit para ver o que as pessoas acham sobre o que esse episódio significa. Algo muito interessante que tu vai perceber é que cada pessoa interpreta de um jeito. Esse usuário comentou: este episódio ensina o valor da paciência e da determinação, mesmo quando se está perdido. Desde a espera na fila de atendimento ao cliente, na máquina de venda automática, até mesmo quando Bob Esponja estava desesperado para pegar o ônibus que perdeu enquanto Patrick estava a caminho da fenda do biquíni. Você percebeu como o ônibus sempre estava com pressa, deixando Bob Esponja para trás? Até o motorista estava impaciente com Bob Esponja, quando ele estava no ônibus do mundo das luvas. O Bob Esponja estava irritado, mas estava determinado a sair do fundo do poço. Mesmo quando Bob Esponja estava perdido, ele foi responsável e encontrou a saída para sair de lá. Uma reflexão interessante, cara. Concordo com algumas coisas que foram faladas aqui. Um outro usuário comentou: quando você está no seu ponto mais baixo, não há para onde ir além de para cima. Tá. Essa frase aqui eu concordo plenamente. Só que qual é o problema? Quando é o seu fundo do poço? Porque, meu amigo, sempre dá pra piorar alguma coisa. Então, se tu esperar o teu fundo do poço pra tu começar a agir, tu nunca vai agir. Bem, esse do Bob Esponja foi bem profundo, mas vamos passar pro próximo, que é do Coragem, o Cão Covarde. Um cachorro medroso. Uma casa isolada de tudo. Um casal de idosos, e uma atmosfera totalmente bizarra. Esse é pra mim o desenho mais perturbador da Cartoon Network. Coragem, o Cão Covarde, não tinha só um visual medonho, foi um desenho feito pra causar estranheza e reflexão. Waste of money. Gotta fix that leaking pipe. That's not very polite. Uma coisa que com certeza tu já se perguntou sobre esse desenho é se ele foi feito para crianças. Eu também tive essa dúvida, então foi aí que eu descobri que não. O criador do desenho, John Dilworth, disse que o objetivo da animação era causar desconforto e reflexão. Então, partindo daí, já entendemos por que esse desenho é tão bizarro. E obviamente, tem uns episódios muito assustadores. Um dos episódios é o Fred Macabro. Só pelo nome dá pra imaginar que não é uma coisa muito legal. O Fred Macabro, que é o sobrinho da velha, vai visitá-la. Mas por que ele é chamado de macabro? Se fosse só pela aparência seria pouco, porque o cara é feio pra caramba. Mas, infelizmente, não é só isso. Ele simplesmente é um dentista psicopata que gosta de raspar todos os pelos de suas vítimas. E, infelizmente, ele encontra o nosso amigo Coragem pra isso. Coitado desse cachorro, mano. O bicho só sofre. Ele bota algo que parece ser uma esponja na boca do Coragem, pra ele não conseguir chamar ninguém. E aí, ele começa a torturar o cachorro. Cara, se tu não tá convencido ainda que o cara é um maluco, imagina isso na vida real. Mas não para por aí. O cachorro encontra um pedaço de pano que diz: casa pro Fred Macabro. Ele liga pro número que tá lá. E chegam uns caras que parecem ser de um manicômio. Eles invadem a casa e capturam o Fred. Então, confirmado, o cara é um psicopata maníaco. E cara, não sei se vocês já se perguntaram isso que eu vou falar, mas por que todo psicopata retratado na ficção é alto e magro? Basta lembrar do Coringa, do Charada ou do próprio Freak Freddy. Mas por que essa escolha visual se repete tanto? Isso não é por acaso. Existe uma lógica estética e simbólica por trás disso. Nosso cérebro reconhece que tem algo errado, mesmo que a gente não saiba explicar o que é. Essa sensação desconfortável é perfeita para criar vilões que não precisam gritar ou bater para assustar. Eles simplesmente existem e já incomodam por si só. Além disso, o corpo magro reforça a ideia de que aquele personagem não representa força física, mas sim inteligência, manipulação e frieza emocional. Eles vencem com a mente, não com os músculos. Isso, de certa forma, é ainda mais assustador, porque a ameaça é invisível. Cara, muito interessante isso.
isso? Sempre tive essa dúvida, agora tá respondido. Se tu quiser um vídeo só sobre o Freaky Freddy, se inscreve que mais pra frente vou fazer um vídeo só sobre ele, completinho, com a história do personagem e as teorias macabras que rondam ele. Muito além de psicopatas, no desenho do Coragem tem uns temas bem mais profundos, que tratam de dependência emocional e de depressão, como é no caso do episódio A Máscara. O episódio começa com o Coragem ao lado de um galinheiro esperando a véia tapada pegar os ovos das galinhas, quando de repente aparece uma figura vestida com um camisão branco e uma máscara estranha. Ela simplesmente olha pro Coragem, fala que cachorros são maus e começa a espancá-lo. Mano, o bicho fica todo desfigurado e a véia tapada acha que a máscara é uma amiga. O Coragem não tem amigos, sabe? Se catar, mano, ficava com muita raiva quando isso acontecia no desenho. Em seguida, a mascarada entra e vai tomar café com a família. Ela explica que sua melhor amiga, Bunny, conheceu um cachorro e fugiu com ele. Mas, ela também fala que esse cachorro trata ela como se fosse uma escrava. E aí, o véio, que é o melhor personagem do desenho, fala isso. Esse é dos meus. Esse é dos meus. Ele é um cachorro safado. Dá pra perceber porque ela tem tanta raiva de cachorro. E ela, de jeito nenhum, tira a sua máscara. Isso tem uma boa explicação. Novamente, ela vê o cachorro de boa, vendo TV, e decide que vai simplesmente espancá-lo de novo. A véia tapada acha que novamente estão brincando, e então os deixa sozinhos. Novamente, ela começa a maltratar o Coragem. E agora chegou a hora do jantar, onde acontece algo bizarro. O véio pergunta por que ela não tira a máscara, e ela responde: Simplesmente não quer encarar a realidade. Isso mostra que a realidade é pesada demais pra ela. Então, ela usa a máscara como uma fuga da própria realidade. A máscara, usada por Kitty, representa proteção e negação. Ela esconde suas emoções, seus medos e sua dor. Só quando ela consegue enfrentar o passado e libertar sua amiga, é que ela pode finalmente tirar a máscara. Tanto no sentido literal quanto emocional. Uma coisa que podemos perceber claramente é que ela espanca o Coragem sem motivo algum. Isso eu explicarei mais pra frente. Então, na mesa de jantar, ela começa a explanar os segredos do casal. Ela conta que a Muriel sempre come doces escondida e que o Eustácio sempre fala que consegue consertar as coisas, mas na realidade é o oposto. Essa parte é muito interessante. Dá pra ver que ela projeta toda a raiva e frustração nas outras pessoas. Quando ela fala essas coisas, ela tá se autoconfortando, mostrando que até eles não têm controle sobre suas vidas. Agora chegou a hora de dormir, e o Coragem fica muito assustado com a realidade de ter alguém que o espanca dormindo na sua casa. Com isso, Coragem fica a espiando e descobre que, na verdade, a Kitty é uma gata que se esconde atrás da máscara. Com isso, ele fica muito assustado e pensa o que ela pode fazer de ruim com eles. Com isso, ele espera a Kitty dormir e pega o ratinho que ela tanto ama. Afinal, esse ratinho representa a ligação entre ela e sua melhor amiga. Coragem vai atrás de respostas. Ele mostra o ratinho pro cara do bar, perguntando onde poderia encontrar Bunny. O cara do bar disse que ela estava do outro lado da linha do trem, do lado ruim da cidade, com um cachorro maldoso chamado Mad Dog. Com isso, Coragem vai atrás dela. E sim, era verdade o que Kitty falou sobre o relacionamento deles. Bunny é tratada como lixo. Dá pra ver claramente que ela tá num relacionamento abusivo. Mad Dog chega a falar que se ela fizer algo errado, vai enterrá-la, junto de Kitty. Bunny, percebendo que pode fugir, prende o Mad Dog com a sua coleira, mas, infelizmente, ela é pega e é deixada pra falecer. Quando Coragem vai ajudá-la, ela fala: Não, outro cachorro não. Mostrando que ela e Kitty, por causa de um cachorro, ficaram traumatizadas, pensando que todos os outros cachorros fossem ruins. Mesmo assim, Coragem a salva, e ela e Kitty ficam juntas, de um jeito diferente. Pra mim, elas não eram somente amigas. Se é que me entende, lá ele. E por que a violência gratuita de Kitty contra Coragem? Ela bate nele várias vezes sem motivo, porque ele é um cachorro. Mas isso é uma projeção do trauma dela. Ela não conhece Coragem, mas desconta nele tudo o que sente pelo Mad Dog. É por isso que Coragem, o cão covarde, marcou tanto. Porque não era só sobre monstros esquisitos, era sobre enfrentar o que te assusta. Mesmo que ninguém mais veja o que você vê, era sobre continuar lutando, mesmo com medo. E isso, no fim das contas, é a definição mais bonita de coragem que existe. Quanto mais pesquisamos e estudamos, percebemos que não sabemos nada. Da minha parte é isso, um abraço. Com certeza tu já viu Pernalonga e Looney Tunes, mas e se eu te dissesse que eles têm alguns episódios extremamente errados, com piadas xenofóbicas e racistas, e que esses episódios foram banidos para sempre de serem passados na TV? No vídeo de hoje, analisaremos uma coletânea dos 11 episódios censurados da Warner. Os 11 censurados são, como o próprio nome diz, 11 episódios do Looney Tunes e Merry Melodies que foram proibidos de serem transmitidos. Quase todos os episódios têm a mesma característica: o racismo. Olha o nome desse episódio e me diz o que tu acha. Coal Black and the Seven Dwarfs.
que traduzindo seria algo como Negra, Carvão e os 7 Anões. Mano, isso é tão absurdo que chega a ser cômico. Fizeram literalmente uma paródia da Branca de Neve, onde todo mundo é negro. E aí tu me diz, tá, mas isso é inclusão, né, meu caro amigo arquivo secreto? Ok, eu vou te mostrar algumas imagens e tu me diz o que tu acha. Ah, e me desculpe pela qualidade dos episódios, eles são de 1940. O problema dessa animação é que os personagens negros são desenhados com traços exagerados, como lábios enormes e olhos esbugalhados. Lá em 1968, diante do avanço dos movimentos civis, a Warner Bros. Retirou esse e outros 10 curtas de circulação. A história desse episódio é a seguinte: o curta apresenta a história de Coal Black, uma jovem negra inspirada em cantoras de jazz da época. A vilã, uma rainha má, caricata e ciumenta, descobre através do espelho mágico que Coal Black é mais bonita de todas. Então, tenta matá-la. Coal Black acaba sendo resgatada pelos Seven Dwarfs, 7 anões soldados afro-americanos, também retratados de forma extremamente caricata. A partir daí, eu entrei no Reddit para encontrar mais informações sobre esse episódio. Uma das coisas que descobri é que essa animação é extremamente elogiada por críticos por suas qualidades técnicas, mas que é extremamente criticada por conter racismo. Um usuário do Reddit comentou: eu vi isso no final dos anos 80. É lindamente animado com uma ótima trilha sonora e também é horrivelmente racista e inapropriado. A gente percebe que muitas pessoas têm essa opinião, de que o episódio é extremamente bem animado, mas que tem estereótipos racistas. Mas algumas pessoas não concordam com isso. Foi que esse outro usuário do Reddit comentou. Eu não vou ler tudo o que ele comentou, mas vou explicar o que ele quis dizer, até porque o comentário é gigantesco. Se tu quiser ler, pausa o vídeo aí que vai estar o comentário todo na tela. Basicamente, ele argumenta que esse curta só é considerado racista porque os personagens são negros. Caso fossem animais antropomórficos, como é no caso do Pernalonga, que é um coelho que tem corpo humano, essa leitura não existiria. Ele afirma que o comportamento caricato dos personagens era típico dos desenhos animados da época, como o próprio Pernalonga ou Patolino, e que não há um contraponto branco no curta que sugira superioridade. Para ele, o racismo exige intenção deliberada de inferiorizar uma raça, e não deve ser atribuído apenas porque algo pode ser interpretado dessa forma. Portanto, esse usuário acredita que o curta não é racista, mas sim mal interpretado por quem busca ofensa onde não há. Tá bom, esse cara falou pra caramba, mas e tu? Concorda com o que ele disse? Tu acha que esse curta, assim como os outros 10, não são exatamente racistas? Deixa a tua opinião aí nos comentários. Agora que a gente viu Coal Black and the Seven Dwarfs, bora seguir pro segundo curta da lista. E esse aqui também dá muito o que falar. Eu diria que até mais que o anterior. Sunday Go to Meeting Time, lançado lá em 1936. Esse episódio é meio que uma fábula moral. A ideia era mostrar um sujeito preguiçoso, que não quer ir à igreja. Prefere fazer bagunça e acaba tendo um pesadelo onde vai parar simplesmente no inferno. Parece simples, né? Mas o jeito como tudo isso foi feito é problemático para dizer o mínimo. Para começar, o curta foi dirigido por Friz Freleng, que é um nome gigante na história da animação. Ele foi responsável por vários episódios clássicos do Pernalonga, Piu Piu e Frajola. Só que, lá em 36, os Estados Unidos estavam num outro momento. A segregação racial ainda era legal em vários estados. E o que hoje a gente entende como racismo explícito, naquela época passava batido como humor comum. O personagem principal do curta, que é um homem negro, é desenhado com traços exagerados, fala enrolada, olhos esbugalhados e um jeito de andar que beira o ridículo. Isso, na verdade, é comum nessas animações dos 11 censurados. Quase todas essas animações dos 11 censurados têm essas características. Esse tipo de representação vinha direto do minstrel show, uma forma de entretenimento racista que fazia sucesso nos séculos XIX e início do século XX, onde atores brancos se pintavam de preto e imitavam de forma caricata os afro-americanos. É também conhecido hoje em dia como blackface. O problema é que esse tipo de humor não era neutro. Ele era usado para reforçar a ideia de que negros eram preguiçosos, desleixados ou incapazes de fazer qualquer coisa mais difícil. Isso foi traduzido diretamente nessa animação. O sujeito que foge da igreja para roubar galinha e vai pro inferno era para ser uma lição de moral, mas na prática virou mais um estereótipo reforçado em milhões de telas. Agora, o mais curioso é que esse curta era exibido normalmente nos cinemas da época.
antes dos filmes principais. As animações da Warner serviam como uma espécie de aquecimento do público. Isso mostra como esse contexto histórico molda o que a gente considera aceitável ou não. Outro detalhe interessante, Sunday Go to Meeting Time é um dos poucos da lista dos Censored 11 ou 11 censurados que tenta passar uma moral cristã, mas acaba tropeçando justamente por causa que usa um formato ofensivo. É tipo tentar ensinar boas maneiras usando ofensa como ferramenta. Agora a gente vai pular para outro curta, Jungle Jitters, que é de 1938. Esse aqui é uma bomba completa. Pra mim é o pior e o mais problemático. Esse aqui é bizarro, cara. A história começa com um vendedor ambulante que chega numa aldeia africana. Até aí tudo bem, mas os moradores da aldeia são todos, novamente, desenhados daquela forma como tu já sabe. Na década de 30, os estúdios estavam competindo entre si por atenção, e o humor exagerado era uma das armas mais usadas. Só que em vez de rirem de situações, eles riam de povos inteiros. O objetivo era provocar risada, ponto final. É uma coisa de época, né, pessoal? Analisando hoje de outra perspectiva, a gente percebe o quão era errado. Mas as pessoas daquela época não tinham essa visão. E o bizarro vem agora. No final do episódio, a rainha da tribo aparece, e é uma mulher branca, rica, com jeito refinado. E ela diz que quer casar com o vendedor. O episódio termina com a insinuação de que o pior destino possível é se casar com ela. Esse final levanta várias questões. Era uma piada sobre casamento ou era uma crítica social? Ou era só uma sequência de piadas aleatórias como muitos curtas da época? Ninguém sabe ao certo. Outro detalhe legal. Esse episódio, assim como os outros, foi retirado de circulação em 68, num momento importante da história dos Estados Unidos. Era o auge do movimento dos direitos civis, com Martin Luther King já morto. A Warner, preocupada com a imagem pública, decidiu simplesmente arquivar os 11 curtas e nunca mais exibi-los. E uma coisa que eu não comentei sobre o episódio. Esse episódio retrata essa tribo como canibais. O que realmente acontece, só que, cara, é bizarro, mano. É bizarro. Esse episódio é bizarro. Eu nem vou passar muito aqui porque é muito bizarro. Talvez esse episódio mereça um vídeo especial pra ele. Se tu quer, comenta aí. Ao todo, nesse canal, eu já fiz 4 episódios dos 11. Tá passando no card um vídeo que fiz sobre o episódio cancelado do Pernalonga, que também faz parte desses 11 cancelados. Quanto mais a gente pesquisa e estuda, percebemos que não sabemos nada. Da minha parte é isso. Um abraço. Pica-Pau é um daqueles desenhos clássicos que marcaram a infância de muita gente. Mas, quanto mais velho tu fica, mais percebe o quanto ele podia ser errado e perturbador. Eu sou um diabo necessário! Entre tantos episódios engraçados e divertidos, alguns chegavam a ser genuinamente assustadores para qualquer criança. Sério, dá só uma olhada nessa atmosfera, cara, e presta bastante atenção na sonoridade desse episódio. Ele se move rápido. Bizarro, né? Então, esse tipo de coisa era mais comum do que parece na época em que ele foi lançado. Provavelmente, teus pais nem eram nascidos ainda. A não ser que tu seja um idoso assistindo esse vídeo. Nesse caso, olá tio Patinhas. Um exemplo perfeito disso é o episódio O Espião Espiado, lançado em 1955. Naquela época, os desenhos não tinham medo de flertar com o bizarro, e o Pica-Pau era um dos que mais se destacava nesse quesito. O que pouca gente sabe é que ele nem foi criado originalmente para o público infantil. O Pica-Pau que conhecemos hoje é praticamente Nutella comparado ao original. Nos primeiros anos, ele era insano, cara. É violento e até meio... pescotapa. Senhoras e senhores, esse é o Circo. Ai, Alexandre Moraes. Mas, antes de explorarmos outros episódios sombrios, precisamos falar daquele que muitos consideram o mais perturbador de todos. O Espião Espiado. Só pelo título já dá pra imaginar que vem coisa estranha por aí. Cara, pensa no seguinte, um desenho de 1955, que já era conhecido por momentos bizarros, com uma trama de espionagem, onde um espião está sendo espionado. Tu sente que tem algo estranho, cara. O vilão aqui não é engraçado como o Leôncio ou o Zé Crobu, é esse morcegão bizarro aí. O cenário não é colorido, assim como outros episódios do Pica-Pau, na verdade é até escuro. Aqui, a trilha sonora parece mais saída de um filme de suspense do que de um desenho animado. E o mais macabro, isso não foi à toa. Em 1955, o mundo vivia a Guerra Fria.
aquela época de medo de espionagem, de inimigos secretos, da ideia de que qualquer pessoa podia ser um espião infiltrado. E esse clima acabou respingando até num desenho do Pica-Pau. Por isso, esse episódio é lembrado até hoje como um dos mais assustadores. Ele não parece um desenho inocente, parece quase um curta de espionagem com tons sombrios, que por acaso tinha o Pica-Pau no meio. E o episódio já começa traumatizando um total de 100% de pirralhos. Trabalhávamos numa espionagem. Meu nome é Quinta-feira. Às 11h03 chegou a chamada. Eu atendo, Quinta. Eu atendo, Al. Era pra gente se simpatizar com esses detetives, mas sinceramente, quando eu vi eles pela primeira vez quando eu era criança, eu tive medo. Ah, nossa, eu tô tremendo de medo. Esses dois detetives estão no seu turno de espionagem, que por acaso é 1h da manhã. Eles recebem uma ligação estranha, perguntando por um bicho estranho, cara, um morcegão de 2 metros de altura bizarro. E essa pessoa que ligou, ele tá fazendo uma denúncia. Ele diz que roubaram a fórmula secreta e extremamente perigosa do laboratório. Então, os detetives foram checar para ver se encontravam alguém parecido na sua ficha de criminosos e perceberam quem era responsável por aquele roubo. E agora, ele tá aí nas ruas, carregando o tônico que ele roubou. Mas, como ele tá sendo perseguido, ele esconde o tônico dentro da casa de uma pessoa que, por acaso é o Pica-Pau. E essa foi a pior escolha da vida dele. Quando param de procurar ele vai pegar a fórmula que ele escondeu. Mas, sem perceber, ele pega o frasco errado. Então, o Picas finalmente acorda. E ele tá todo esbagaçado. A vida de CLT 6x1 não é pra qualquer um. Então, o Pica-Pau vai tomar seu remedinho de toda manhã. Mas, como o morcego trocou os frascos, o Pica-Pau tomou o tônico super poderoso. E ele ficou simplesmente invencível. Sou muito mais forte que vocês. Eu sou melhor que a polícia. O bicho atravessa carro, puxa um cofre extremamente pesado que até esse guindaste aí tava com dificuldade. Mas, de repente, o efeito do tônico acaba. E ele tem que voltar pra casa. Mas, quando ele volta, o noticiário tá passando na TV. E informa sobre o morcegão, que ele é perigoso e roubou uma fórmula secreta. Aí finalmente, o Picas se dá conta que ele tava com aquele tônico por algum motivo, e que o poder daquele tônico é de 50 mil cavalos. Mas o quão poderoso seria isso? Cara, presta atenção, 50 mil cavalos é uma medida absurda. Um carro esportivo dos mais brabos que tem aí, tipo uma Ferrari, tem entre 800 e 1000 cavalos de potência. Que superchat é gay! Agora, imagina multiplicar isso por 50 vezes. A gente tá falando de uma força tão absurda que, colocada num corpo pequeno como o do Pica-Pau, transformaria ele basicamente numa arma de destruição em massa. Sou muito mais forte que vocês. Se tu colocasse essa energia em um avião, ele quebraria a barreira do som, sem nem precisar de turbina. Mas enfim, depois dessa aula de física aí, vamos voltar pro episódio. Aparece um morcegão, e ele quer o tônico, naturalmente. Na TV, o jornalista falou que se alguém tivesse qualquer informação sobre o caso, fosse ao escritório do FBI, do BFI. Sim, é uma paródia pro FBI. O morcegão ouviu isso e colocou placas falsas do BFI que levavam a um lugar macabro. E o Picas vai até esse lugar. Ele entra em uma mansão abandonada e não percebe que tem algo errado. E ele começa a ser atacado pelo morcegão. Mas, como ele tá com tônico, não acontece nada com ele. Finalmente, ele derrota o morcegão e leva ele preso num baú pros outros detetives. Aí tu pensa, caso encerrado, não é mesmo? É aí que vem a maior reviravolta de um desenho animado. Não tem nada no baú. E isso tem um motivo bem mais estranho e perturbador do que tu pode imaginar. Pensa comigo, e se todo esse episódio fosse, na verdade, uma consequência do remédio que o Pica-Pau tomava todas as manhãs? Não o tônico de 50 mil cavalos, mas o frasco normal, aquele que ele sempre tomava para se manter no dia a dia. Parece inocente, né? Mas pensa comigo. Quando eles abrem o baú, tudo que aparece é um simples taco de beisebol, em inglês bat, que coincide com o nome do vilão morcego, que é Bat também. Então, faz sentido imaginar que todo o caos, a perseguição, a força sobre-humana momentânea, a destruição absurda, pode ter sido uma alucinação induzida pelo remédio. Talvez aquele frasco diário não fosse tão inofensivo quanto parecia. Ele poderia estar alterando a percepção do Pica-Pau, transformando objetos comuns em vilões perigosos e exagerando
exagerando situações cotidianas até níveis completamente absurdos. O fato do frasco do remédio estar junto com o taco reforça essa ideia. O vilão, a fórmula roubada, a destruição, tudo poderia ter sido projeção da mente do Pica-Pau, enquanto o medicamento fazia efeito. A gente ri de tudo que ele faz, mas se pensar bem, o episódio se transforma em algo quase psicológico. Ele mostra como a realidade de um personagem pode ser distorcida por algo que parece inofensivo, e transforma um desenho infantil em um verdadeiro pesadelo animado, cara, onde nada é o que parece. Meu amigo, se esse episódio já é estranho por causa da estética e do jeito como o tema é abordado, o próximo, na minha opinião, consegue ser ainda mais perturbador, até porque ele lida com temas reais, que várias pessoas passam todos os dias. Tô falando do episódio onde o Pica-Pau luta cara a cara com a fome. Aqui, o mundo do Pica-Pau tá em crise e a fome bate na porta dele. Então, ele precisa lutar para sobreviver. Ei, volta aqui com a minha comida! Esse, pra mim, é um dos episódios mais assustadores de Pica-Pau, porque é quase como se fosse um inimigo real que tantas pessoas enfrentam diariamente. E o desenho trata desse assunto de forma extremamente macabra, mostrando como a fome pode ser assustadora. Só a introdução desse episódio já me dava muito medo. E aí, tu ia vendo o episódio e a cada segundo que passava, tu ficava cada vez mais assustado. Muito obrigado aí, criadores do Picas. Esse episódio da fome, em especial, era um misto de emoções. Meu Deus, eu parecia um idoso falando agora. A comida está pronta, jantar agora. Ele começa nos dando um contexto de toda aquela situação. E até aí beleza, né? Inicialmente parece mais um episódio normal de Pica-Pau. Até que o episódio vai se aprofundando cada vez mais no contexto. A gente vê aqueles bichinhos tudo assustado com o seguinte pronunciamento em praça pública, que dizia basicamente: cuidado, o inverno tá chegando, hein? E a comida? Bem, não vai ter comida. Talvez você seja a comida. Daí, o episódio nos leva pro Pica-Pau. Cara, ele tá tranquilão, mal sabe ele o que o espera. Quando ele vê vários pássaros fugindo do local, ele pergunta por que eles estão fugindo. Os bichinhos falam que estão fugindo por causa do frio, porque vai ficar muito difícil de se alimentar, não vai ter comida por causa do inverno. Aí o Pica-Pau fala que aquilo é bobagem, que não vai acontecer nada, e que caso aconteça, ele tem bastante comida para sobreviver àquele tão terrível inverno. E bem, o que tu acha que vai acontecer? Sim, o inverno vem e vem forte. Menos 130 graus Fahrenheit, o que dá só menos 90 graus Celsius. E aí tu me pergunta, o que acontece com algum ser vivo nessa temperatura? Ele consegue sobreviver? Então, bom, acontece o pior. Só pra ter uma ideia, a menor temperatura já registrada na Terra foi de menos 89,2 graus Celsius, lá na Antártida. E mesmo assim, não tinha ninguém vivendo normalmente nesse lugar. Um ser humano exposto a esse frio sem proteção simplesmente não teria chance. Em poucos segundos, o ar gelado queimaria os pulmões, como se fosse fogo ao contrário. A pele congelaria quase instantaneamente, e até a lágrima no olho ou a saliva na boca viraria cristal de gelo. Depois de alguns minutos, o corpo entraria em hipotermia fulminante. E antes de apagar de vez, a pessoa provavelmente teria alucinações de calor, se despindo achando que tá quente. Cara, isso é real e se chama... Tá, não vamos fazer piada com o nome dessa condição, mano. Desnudamento paradoxal. Mas deu desse papo de nerd aí e vamos voltar pro episódio. Depois de 2 semanas naquele inverno maldito, a comida do Picas acaba. E ele tem sua fatídica conversa cara a cara com a fome. Nossa, eu tô tremendo de medo. Cara, quando eu era criança, eu sempre tirava desse episódio nessa parte. Eu não conseguia ver depois daí. Olha a risada desse bicho, mano. Só depois, mais velho, eu descobri o que acontecia. Basicamente, entra um lobo, ou um gato. Sei lá, esse bicho aí parece tanta coisa. E ele e o Pica-Pau ficam brigando pra ver quem come quem. Quando eles finalmente percebem que não vão conseguir se comer. Aí aparece um alce, que seria suficiente pros dois comerem. E decidem que vão caçar e comer de jeito alce. Isso foi delicioso. Acabou.